Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A imunização do primeiro grupo prioritário segue até 10 de maio. E você vai ver também. Manifestantes protestaram contra a decisão do STF que permitiu que governos locais proíbam cultos presenciais na pandemia. A Índia ultrapassou o Brasil no número absoluto de casos de Covid. O país registrou mais de 160 mil diagnósticos em um dia. Lojas e serviços reabriram na Inglaterra depois de 3 meses de confinamento. Na fase vermelha, escolas podem retomar as aulas em São Paulo. A prefeitura da capital liberou as atividades. Um ex-banqueiro é o novo presidente do Equador. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Vamos começar com uma notícia que traz esperança na luta contra a pandemia. 2 laboratórios, um da Suíça e o outro dos Estados Unidos, desenvolveram juntos um coquetel com 2 medicamentos contra a Covid. Os testes clínicos já revelaram bons resultados para prevenir a doença nas pessoas que convivem com alguém infectado. Os ensaios de fase 3 correspondem à etapa mais avançada dos estudos clínicos e foram conduzidos em parceria com o laboratório suíço Roche. Os testes avaliam a associação de 2 medicamentos em famílias com uma pessoa infectada. A conclusão do estudo é de que o coquetel, uma combinação das drogas Casirivimab e do Indevimab, atingiu os objetivos principais. Administrado por injeção subcutânea em doses de 1.200 mg, o tratamento reduziu em 81% o risco de infecção sintomática entre os pacientes não contaminados quando os testes foram iniciados. Nas pessoas que desenvolveram sintomas apesar dos medicamentos, os sinais da doença desapareceram mais rápido, em uma média de 1 semana contra 3 semanas para quem recebeu um placebo. As empresas anunciaram que vão submeter os resultados dos testes o mais rápido possível às autoridades de saúde. Hoje o estado de São Paulo voltou para a fase vermelha, com menos restrições do que a fase emergencial contra a Covid. A previsão é de que essa etapa dure até o próximo domingo. Agora é permitido buscar comida em restaurantes e lanchonetes, mas sem comer no estabelecimento. Lojas de material de construção podem abrir. Seguem proibidos os cultos religiosos presenciais e segue valendo o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. O estado de São Paulo, aliás, já começou a vacinar os profissionais da educação da rede pública e as aulas presenciais podem ser retomadas com 1/3 dos alunos e com todos os protocolos de segurança. Essa semana, as aulas da rede estadual voltam gradualmente. A abertura das redes municipais e das escolas particulares depende de decisões dos governos locais. A Prefeitura da capital paulista liberou a reabertura de todas as redes de ensino após o retorno do estado à fase vermelha da quarentena. As aulas presenciais recomeçam na cidade de São Paulo para os alunos das redes pública e privada que manifestaram desejo de retornar. A Prefeitura do município realizou uma consulta para pais e responsáveis responderem sobre o interesse em retomar as atividades nas escolas. A consulta teve como objetivo o planejamento de logística para atendimento dos alunos quanto à merenda e transporte escolar. Na rede estadual, as unidades abrem nestes 2 primeiros dias para orientação de pais e alunos. O ensino presencial será retomado a partir de quarta-feira. Na fase vermelha, a permissão é para que 35% dos alunos retornem de forma presencial às atividades, cumprindo todos os protocolos de distanciamento e higiene. Os que optaram em permanecer com o ensino remoto devem realizar as atividades de caráter obrigatório por meio de plataformas online ou de outros meios, inclusive material impresso a ser retirado nas escolas. Alunos e professores que fazem parte do grupo de risco devem permanecer em regime remoto, como previsto nas orientações vigentes. O estudo clínico final comprovou eficácia maior da Coronavac em intervalos de mais de 21 dias entre as doses. O artigo científico foi encaminhado para a revista Lancet, uma das mais respeitadas do mundo. A eficácia mínima para casos sintomáticos de Covid-19 atingiu 50,7%, o que demonstra que a vacina reduz pela metade os novos registros de contaminação em uma população vacinada. Inicialmente, os resultados apontaram para eficácia de 50,3%. Na pesquisa final, os resultados também apontaram melhor em relação aos casos que requerem assistência médica.
a eficácia da vacina variou entre 83,7% e 100%, quando o estudo preliminar indicava entre 78% e 100%. Ainda segundo o estudo, a eficácia da Coronavac pode chegar a 62,3% com um intervalo de mais de 21 dias entre as duas doses da vacina. A pesquisa mostrou que a Coronavac se revelou eficaz na proteção contra as variantes brasileiras P1 e P2 do vírus SARS-CoV-2, por se tratar de uma vacina feita a partir do vírus inativado. Participaram do estudo entre 21 de julho e 16 de dezembro de 2020 mais de 12 mil voluntários em 16 centros de pesquisas brasileiros. Todos receberam ao menos uma dose da vacina ou placebo. Desse total, 9.823 participantes receberam as duas doses. Ninguém morreu por Covid-19 durante o estudo. O Instituto Butantan entregou hoje mais 1,5 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Com o novo carregamento, o total de vacinas oferecidas ao Plano Nacional de Imunizações chega a 39.700.000 desde o início das entregas em janeiro. O Instituto paralisou o invase da vacina por conta do atraso na liberação de insumos, que devem chegar até o dia 20. Para o fim desse mês, a expectativa é de que o Butantan entregue o total de 46 milhões de doses, portanto, até o dia 30 de abril. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil continua acima de 3 mil por dia. O país também se aproxima da marca de 13 milhões e meio de diagnósticos. Os dados são do Ministério da Saúde. O Brasil confirmou mais 1.803 mortes por Covid-19 em 24 horas. Essa é a marca mais alta em um domingo desde o início da pandemia. O total é de 353.137 vítimas. Também foram acrescentados mais 37.017 infectados em um dia. Com isso, o Brasil registra 13.482.000 casos. Na variação da média móvel de mortes pela Covid em 7 dias, o país teve alta. São 3.101 mortes por dia. E a média de novos casos nos últimos 7 dias também apresentou crescimento e está em 71.010 diagnósticos. Já no mapa de variação da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos casos fatais pela Covid-19 aparece em 15 unidades da federação: Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo. Desta vez, 9 estados registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Já em queda, aparecem 3 estados: Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quase 12 milhões de pessoas já se recuperaram da doença. O Brasil chegou à marca de 30 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 23 milhões e 300 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose. Isso equivale a 11% da população. Mais de 7 milhões e 56 mil receberam a segunda dose da vacina. O Brasil é o 5º país que aplicou mais doses da vacina contra a Covid, atrás de Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. Começam a valer hoje as mudanças nas leis de trânsito. A quantidade de pontos para a suspensão da CNH passa a considerar agora 3 novos limites: de 20 pontos para quem tem 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos para quem tem só uma única infração gravíssima e 40 se não houver nenhuma infração gravíssima para esse condutor. Já para os motoristas profissionais, vale a regra de 40 pontos, independentemente da gravidade das infrações cometidas. Depois do intervalo, você vai ver que o Equador elegeu um ex-banqueiro para a presidência. Voltamos já. Uma hora e 16 minutos no horário de Brasília. Hoje é o último dia para recorrer se você teve o pedido da nova rodada do auxílio emergencial negado.
A reclamação deve ser feita pelo site consultaauxilio.cidadania.gov.br. Só pode receber o novo pagamento quem tinha direito ao auxílio em dezembro do ano passado. Ontem, a Caixa depositou os valores do benefício nas contas digitais dos nascidos em março. O governo federal lançou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe e dessa vez a imunização não começa com os idosos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, realizou na manhã desta segunda-feira o lançamento da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Queiroga explicou que, além de evitar complicações decorrentes da gripe, a vacinação pode impedir sobrecarga sobre o sistema de saúde que atende pacientes com Covid-19. Nós sabemos que, apesar de não ter o mesmo impacto sobre a saúde, a gripe pode levar, nesses subgrupos específicos, a síndromes respiratórias agudas graves. E esses indivíduos que têm síndromes respiratórias agudas graves, eles também pressionam o nosso sistema de saúde, que já está pressionado em face da Covid-19. Então, é imprescindível que tenhamos essa campanha. A primeira etapa da vacinação contra a gripe vai atender até o dia 10 de maio os trabalhadores de saúde, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, mulheres que acabaram de ter filhos e indígenas. De 11 de maio a 8 de junho vão ser vacinados contra a gripe os idosos e professores. E em seguida, de 9 de junho a 9 de julho, serão vacinados os trabalhadores do transporte e segurança, pessoas com deficiência ou comorbidade. O Ministério da Saúde não recomenda que seja feita a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe em datas próximas. A orientação é de que as pessoas que estiverem nos grupos prioritários procurem se vacinar antes contra a Covid-19. A recomendação é para que haja um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas. Ontem, várias cidades registraram protestos contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de que os governos regionais podem proibir as celebrações religiosas por causa da pandemia. Por 9 votos a 2, a maioria dos ministros do STF usou a ciência como justificativa para a decisão. Em Brasília, a Marcha da Família Cristã pela Liberdade reuniu centenas de pessoas. Com cartazes e faixas, os manifestantes caminharam até a sede do Congresso na capital federal. O movimento exige liberdade religiosa e denuncia o que chama de influência comunista. O protesto também apoia o presidente Jair Bolsonaro, que se opõe às restrições. Ele critica os pedidos para que a população fique em casa e entre em conflito com autoridades locais que impõem medidas de confinamento em uma tentativa de frear o avanço do vírus. A Receita Federal prorrogou até o dia 31 de maio o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. O período de entrega terminaria no dia 30 de abril, mas foi prorrogado pela instrução normativa publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com a Receita, a prorrogação foi feita como forma de aliviar as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19, assim como aconteceu no ano passado. A Inglaterra reduziu as restrições contra a Covid. Lojas, bares, academias e cabeleireiros da Inglaterra reabriram após 3 meses de confinamento. Depois de intensas restrições na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que a reabertura foi um grande passo para a liberdade. Mas ele também pediu que as pessoas se comportem de forma responsável. 2020 foi o pior ano para a economia em mais de 3 séculos no país. Centenas de milhares de empresas foram fechadas desde o início de 2021, quando a Inglaterra iniciou o 3º bloqueio para conter as infecções crescentes. A campanha de vacinação e as medidas de bloqueio reduziram as mortes em mais de 95% e os casos em mais de 90% a partir do pico de janeiro. O serviço interno não deve ser permitido até o dia 17 de maio. O coronavírus ainda é uma ameaça. No mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 136 milhões e 100 mil diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia. 2.937.000 pessoas morreram. De acordo com um outro levantamento feito pela Universidade de Oxford, com o nome Nosso Mundo em Dados, proporcionalmente ao tamanho da população, o Brasil é o 15º país com mais mortes no mundo, atrás de nações como Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido e Itália.
A Índia ultrapassou o Brasil no número de casos e agora é o segundo país no mundo com mais infecções por coronavírus. Foram 168 mil casos em um dia. A Índia registrou aumento de novas infecções por coronavírus nas últimas semanas. São 13 milhões e meio de casos, 20 mil a mais do que o Brasil. Especialistas indianos indicam como causa a grande aglomeração sem o uso de máscaras. Nos comícios dos estados com eleições programadas, a Índia registrou um aumento de 70% na comparação com a semana anterior, enquanto o Brasil registrou tendência de alta de 10%. A alta de casos na Índia levou as regiões mais afetadas a anunciar restrições de movimento e de atividades. A Polícia Federal realiza hoje uma operação contra o crime de tráfico internacional de drogas por meio de jatos executivos. Os alvos da investigação são suspeitos de lavagem de dinheiro e de integrar uma organização criminosa. 90 policiais cumprem 2 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Foi autorizado o bloqueio de contas de 29 pessoas físicas e jurídicas e o sequestro de 15 veículos, 5 imóveis e 8 aeronaves. E também a suspensão de atividades de 6 empresas. Os peruanos também foram às urnas e eram 18 candidatos à presidência. A apuração oficial continua. O professor de esquerda Pedro Castilho e o economista de direita Hernando de Soto lideram a apuração do primeiro turno na eleição presidencial do Peru. De acordo com o Escritório Nacional de Processos Eleitorais, 50% das urnas foram apuradas na manhã desta segunda-feira e Castilho aparece com 16% dos votos, enquanto De Soto tem 13%. Os resultados confirmam a necessidade de um segundo turno, programado para 6 de junho. A apuração oficial vai continuar e a última palavra sobre os candidatos do segundo turno cabe ao Júri Nacional de Eleições, o que pode demorar quase um mês. Castilho saiu do anonimato em 2017 ao liderar uma prolongada greve nacional e não esteve entre os principais concorrentes durante muito tempo. O próximo presidente peruano deve assumir o cargo em 28 de julho, dia da comemoração do bicentenário da independência do país, e vai ter o desafio de superar a emergência sanitária, a recessão econômica e a crise política. O Irã ativou centrífugas para enriquecer mais rapidamente o urânio. Esse uso está proibido pelo Acordo Internacional de 2015. O Acordo de Viena de 2015 está paralisado desde que os Estados Unidos o abandonaram unilateralmente em 2018, restabelecendo sanções econômicas e financeiras contra o Irã. Como represália, Teherã começou a violar seus compromissos a partir de maio de 2019. O ritmo está acelerado. O presidente iraniano Hassan Rouhani inaugurou oficialmente um conjunto de 164 centrífugas do tipo IR-6 e de 30 IR-5. Rouhani também inaugurou à distância uma fábrica de construção de centrífugas, para substituir outra que ficou muito danificada em julho de 2020, após uma explosão considerada pelas autoridades como terrorista. Na Espanha, crianças estão tendo aulas na praia. A ideia é melhorar o acesso à qualidade do ar durante a pandemia de Covid-19. Uma nova maneira de ensinar. Aulas ao ar livre para crianças com idade entre 3 e 12 anos. Eu tenho 9 anos e me apellido Fernández Antonova. E me encanta ir à praia. Eu amo ir à praia. Prefiro estar na praia porque me sinto mais relaxado e confortável. Me sinto mais a gusto. Depois de um ano de ensino remoto e salas de aula socialmente distantes, na região espanhola, uma escola investe no inusitado modelo. Quadro negro portátil, crianças com máscaras enfileiradas em mesas espaçadas. Isso nas margens da Playa de los Nietos. Foi muito bueno porque estou com minha amiga. Muito bom, porque estou com meus amigos. Estou na praia. Amo a praia. No verão eu sempre venho aqui nadar todos os dias e amo a areia. Os professores começam as aulas de 20 minutos às 8 horas da manhã. Até o momento, não houve casos relatados de coronavírus. É seguro, as crianças estão se divertindo muito.
O que eles aprendem aqui, eles não vão esquecer. E essa edição fica por aqui. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde, até amanhã.